Colocou a tão sonhada prótese de silicone, mas e se ela cair? Meu Deus do céu! Gente, o tema do vídeo de hoje é exatamente esse. Prótese de silicone vai cair no futuro? Com que frequência isso acontece? Em quanto tempo isso acontece? A gente vai discutir um pouquinho a respeito disso, tá certo? Bom, os principais fatores que influenciam na queda mamária após o uso de prótese de silicone é qualidade da pele, ou seja, se essa pele é uma pele mais fina, se é uma pele com derme mais grossa, se é uma pele com grande quantidade de estrias ou não, se é uma pele pouco cuidada, pouco hidratada, muito submetida à luz solar. Então, isso tudo influencia na sustentação desse parênquima e, inclusive, da prótese, né? A pele é esse envelope que vai dar alguma sustentação em toda essa estrutura. O ponto aqui importante é que a pele, apesar de dar alguma sustentação, não é a sustentação mais forte no tecido mamário. Olha só que interessante, não é a pele. A pele tem uma propriedade que é chamada propriedade viscoelástica. Isso significa que, quando ela é submetida a algum tipo de tensão, ela acaba, até certo limite, cedendo a essa tensão. Exemplo simples e típico disso são as pacientes que são submetidas a uma mastectomia total e colocam um expansor atrás daquela pele, e na medida que a gente vai enchendo esse expansor, a pele vai cedendo. Então, na medida em que uma pressão interna vai sendo aumentada, a pele vai se acomodando àquela pressão até chegar num nível de equilíbrio e ela vai cedendo a esse ponto, ok? Então a pele ela dá alguma sustentação, mas não é a sustentação mais forte. No meu ponto de vista, a sustentação mais forte é relacionada à estrutura ligamentar da mama, inclusive fáscia de Cooper. Essa estrutura ligamentar, ela possui um tecido mais fibroso, um tecido mais resistente, que se submete a menos tensão, que é menos elástico do que a pele. Então ele sim dá uma estruturada mais interessante e mais importante no implante mamário. E aí, vamos seguindo para pontos de avaliação aqui, ok? A gente pode pensar num implante mamário que está na frente do músculo, ou seja, este implante mamário ele será sustentado apenas pelos tecidos ligamentares da mama e pela pele, ou a gente pode pensar num implante mamário atrás do músculo, que ele vai estar sendo sustentado, além dos outros primeiros, também pelas fibras musculares. Então uma coisa interessante aqui é que as próteses que são colocadas atrás do músculo tendem a se manter mais na posição original ou por mais tempo do que aquelas próteses colocadas na frente do músculo. Isso, é claro, vai depender muito da técnica utilizada. Por quê? A depender de como eu libero essa estrutura muscular, eu vou ter maior ou menor sustentação da mama. Exemplo, se eu liberar toda a estrutura muscular na parte inferior completamente, essa prótese vai ter parte da sua região coberta por músculo, a parte central e superior, e parte não coberta por músculo, sendo uma parte inferior. Essa é a tática que a gente chama de uma tática dual plane convencional. Nessa tática dual plane convencional, então, tem uma chance maior de a prótese se deslocar para baixo, se deslocar inferiormente. Isso por conta dessa falta de sustentação muscular. Então, itens que podem promover maior sustentação do seu implante. Pensando numa prótese atrás do músculo, a gente pode utilizar das alças musculares, ou seja, a gente deixar feixes musculares, parte dessa musculatura dando sustentação para a prótese, e sutiã interno, que nada mais é do que utilizar de um rebordo de músculo posicionado e fixado no parênquima mamário, de tal modo a não deixar que esse implante se desloque para baixo. Se eu utilizar próteses
na frente do músculo. Uma boa tática seria a gente utilizar de implantes com revestimento de poliuretano, porque esse revestimento ele se fixa de forma mais firme na região que a gente o posiciona, então ele tem uma tendência menor de deslocamento, mas aqui o grande ponto é o fator de ouro e o fator primordial para evitar queda nos implantes mamários, queda na mama com o passar dos anos, é implante pequeno. Gente, não importa se a prótese está atrás do músculo, não importa se a prótese está na frente do músculo. Se esse implante for um implante muito grande, muito pesado, invariavelmente ele vai ter uma queda com o passar do tempo e eventualmente uma queda precoce. Então o peso do implante importa muito na sustentação, na manutenção do resultado, tá certo? Então, implantes menos projetados, implantes de menor volume, a gente tende a ter um resultado mais duradouro para esse tipo de cirurgia. Outro ponto aqui que vai interferir na durabilidade e manutenção de resultado é o tipo de cirurgia feita. Não existe nenhuma cicatriz tão forte quanto a pele íntegra. Então, aquelas pacientes que foram submetidas a cirurgias exclusivamente de mamoplastia de aumento, ou seja, cicatriz pequenininha apenas no sulco da mama, com uma pele completamente íntegra, tem uma tendência de ter um resultado um pouco mais duradouro do que aquelas pacientes que foram submetidas a uma mastopexia ou mamoplastia redutora, porque elas têm uma zona de relativa fragilidade, que é a zona onde foi feita a cicatriz, tá certo? Então, é mais um ponto a se considerar. Resumindo, tamanho de prótese, cuidados com a pele, posição de prótese, fatores genéticos, são todos itens que vão aumentar ou não a longevidade da prótese. Aliado a isso, fatores de estilo de vida, uso ou não de sutiã de sustentação, tipos de esportes que a pessoa pratica com frequência, se é um esporte eventualmente que envolve muita báscula de mama, que envolve muitos movimentos que pressionam esse tecido mamário, isso de alguma maneira pode interferir, são detalhes que vão aumentar ou não um pouquinho a longevidade da cirurgia. E aí aqui um fato interessante em relação, por exemplo, à gravidez e aleitamento materno e a influência disso na queda da mama com prótese. Naquelas mamas em que a prótese está atrás do músculo, e a gente só tem o tecido mamário na frente desse músculo, a prótese, de modo geral, ela mantém estável na posição original dela, e o que vai variar é o tecido mamário, glândula, que pode aumentar, diminuir e ter alguma flacidez residual. Então a gente não vai ter alteração na prótese nesse caso. A prótese provavelmente não vai mudar de posição após uma gestação e um aleitamento materno. Agora, quando a gente tem um implante mamário na frente do músculo, aí sim, com um aumento de volume da mama e diminuição do volume e algum grau de flacidez, a prótese ela vai se encaixar, ela vai seguir o movimento de báscula e de queda da mama. Então a prótese acaba se deslocando nesse sentido, tá certo? Ponto aqui é, quando a prótese está atrás do músculo e a mama acaba cedendo, a gente tem aquela característica visual de efeito waterfall ou efeito cascata, que nada mais é do que a prótese posicionada numa posição mais alta e a mama numa posição mais baixa, dando uma certa dissociação entre localização de prótese e localização de mama, que a gente corrige de forma cirúrgica, retirando o excesso de pele e tecido e reposicionando a areola. Outro fator que pode influenciar na queda da prótese é o tempo em que aquele implante foi colocado. Quanto mais tempo a gente tem com o implante no nosso corpo, e isso a gente pensando em questões de envelhecimento, alteração de colágeno, enfraquecimento das fibras musculares, enfraquecimento das fibras colágenas e elásticas, tudo isso pode sim influenciar em uma queda progressiva do implante mamário da mulher. Mas é uma coisa que a gente não consegue mensurar, porque, obviamente, cada mulher tem um padrão de envelhecimento, cada mulher tem uma carga genética muito específica. Então são padrões mais imprevisíveis, mas que com certeza podem de alguma maneira
influenciar nesse sentido. Bom, se você gostou do vídeo, clica no joinha. Se você está satisfeito com os nossos conteúdos, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado de outros vídeos que a gente tem. E, por favor, não deixa de me seguir no Instagram, TikTok, nas outras redes sociais para continuar apoiando aqui o nosso trabalho de produção de conteúdo e conhecimento para vocês. E escreve aqui nos comentários, você tem prótese há quantos anos? Ela já começou a cair ou está no mesmo lugar? Deixa aqui para eu saber e conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Mas aqui o grande ponto é o fator de ouro e o fator primordial para evitar queda nos implantes mamários, queda na mama com o passar dos anos, é implante pequeno. Gente, não importa se a prótese está atrás do músculo, não importa se a prótese está na frente do músculo. Se esse implante for um implante muito grande, muito pesado, invariavelmente ele vai ter uma queda com o passar do tempo e eventualmente uma queda precoce, tá?